CPTI 11. Vamos falar nesse vídeo sobre o relatório de novembro que recém saiu. Esse é o canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então, começando aqui, como que está o fundo? Ele está negociando na presente data de fechamento desse relatório de novembro com um leve deságio. Para quem lembra, no relatório anterior ele estava com um pouquinho de ágio. Esse fundo aqui é um fundo de porte interessante, é o terceiro maior FII infra da B3, por isso ele tem uma liquidez bastante boa, né? E ele entregou o equivalente a R$ 1 por cota. Taxa de administração dele tem uma taxa de 1%, não tem taxa de performance. Veja, o fundo segue negociando com leve deságio no mercado secundário, né? Inclusive passou alguns pontos aqui até a cota dele chegando próxima a 97,5, tá? Umas oportunidades bem interessantes de janela de entrada relativa a deságio, né? Não é nenhuma recomendação, mas o fundo está negociando nessa faixa aqui. Bom, quais foram os principais marcos, né? O fundo manteve uma boa quantidade de ativos, 45 ativos. Carrego de carteira manteve bom, 8,35, sem grandes alterações em relação ao relatório do mês passado. Dividendos também manteve R$ 1 aqui, equivalente a 12,4% anualizado, né? Lembrando a consistência desse fundo, veja, desde o início dele, a média de pagamento dele foi R$ 1,22 por mês, né? Sendo que nos últimos 12 meses ele está com um dividend yield de 12,76, beleza? Bom, aqui a parte interessante, né, resultado do fundo e como que ele conseguiu esse resultado. Então a Capitânia é bastante conhecida, né, pela capacidade de fazer ganho de capital negociando ativos, fazendo giro de ativos, né, fazendo compressão de spread, fazendo ganhos com venda com ágio, enfim. A Capitânia sabe muito bem manejar esses temas aí. Como ela tem uma grande quantidade de debêntures no portfólio, ela faz giro, faz troca e ela vai efetivamente gerando caixa real para o fundo, né? Então, por exemplo, a marcação de mercado é uma marcação que é uma expectativa. A debênture recebe uma etiqueta todo dia com um novo preço. Mas se o fundo não negociar essa debênture, na verdade, ele não está fazendo uma captura real desse dinheiro para o resultado caixa. Não é verdade? Então, o que acontece com a Capitânia? Se a Capitânia, como ela faz muito giro, muita venda, ela captura muito ganho relativo à compressão de spread, basicamente, captura ganhos de marcação também. Então, o que a Capitânia fez aqui nesse mês que se passou? Ela ganhou aí 18% do resultado pelos juros, basicamente, e 5% pela atualização monetária, né? Mas o principal, 78% desse resultado caixa, que foi R$ 1,24, foi basicamente giro. Vamos ver o que foi mais adiante. Resultado contábil, né, foi de 0,90 por cota. Então, aqui a gente já passou também o carrego da carteira. Então, vamos às movimentações. Ela fez 3 aquisições no mercado primário com uma taxa interessante, IPCA mais 9,14. Carrego bom, né? Isso vai agregar o carrego do fundo. E ela fez negociações no mercado secundário aqui também. Vamos ver com mais detalhe quais foram essas negociações. Bom, já vimos sobre o preço do fundo aqui, vamos lá, direto ao comentário do gestor. Então, o comentário do gestor, aqui ele faz um comentário geral sobre os juros, não vamos focar muito aqui nisso, vamos focar mais nas compras, né, que ele fez aqui. Então, ele comprou a empresa baiana de água e saneamento com IPCA mais 8,6, carrego interessante, 2,3 acima da NTNB equivalente. Que mais? Ele comprou a Atom Energia, que trabalha com painéis solares, né? Quem assiste os outros vídeos aqui do canal já deve ter visto aí sobre a Atom Energia também. Bom, o da Atom, ele comprou, na verdade, essa emissão aqui com CDI mais 5,25. Perceba que interessante esse nível aqui de compra que ele conseguiu fazer. Isso vai agregar muito valor para o portfólio, para o carrego do fundo, consequentemente para o cotista, não é verdade? Porque o carrego do fundo, né, retirada as despesas, basicamente taxas de administração, ele vai se refletir necessariamente na rentabilidade ao cotista. Então, a única coisa que é garantida de fato é o carrego da debênture, né? Ou seja, o carrego lá, o IPCA mais X, ou CDI mais Y, que é o que a gente está vendo aqui. Esse carrego é o que o fundo vai efetivamente receber de forma garantida, mesmo se ele não fizer nenhuma movimentação, vai estar pingando lá a cada 6 meses em cada debênture individual, esse carrego aí. Então, um carrego bem interessante, vai agregar para o fundo, né? Achei muito bacana essas compras que a Capitânia fez. E ela fez mais uma compra aqui também, uma empresa de óleo e gás aqui também, basicamente com um spread bem interessante, 2,4 acima da NTNB equivalente. E aqui ele fala sobre negociação no mercado secundário. No mercado secundário, realizamos alguns giros pontuais que contribuíram significativamente para o resultado caixa do fundo no mês, encerrando com 45 ativos. Bom, interessante, Capitânia é uma capacidade sensacional de realizar
movimentação, ganho de capital por giro de carteira. Então, vamos ao resultado? Resultado, como a gente viu aqui, veja, nos anos 2021, 2022, 2023, um ótimo nível, né, de realmente percentual de distribuição de dividend yield, né, e a gente vê a Capitânia mantendo nesse ano isso aí também. Logicamente, acompanhando nos períodos onde foi favorecido por NTNB, o fundo pagou mais. Nos momentos que a NTNB esteve mais baixa, o fundo conseguiu segurar o rojão, utilizando caixa, né? Então, basicamente, a Capitânia é um fundo que tem se sustentado bem, tem atravessado bem essas altas e baixas, principalmente de NTNBs, né? Essa variação no PU das debêntures tem atravessado muito bem isso aí. Fundo bastante resiliente nesse aspecto aí. Bom, aqui de forma numérica, né, os pagamentos que a gente viu, né, tudo acima de 12% aqui, então apenas um período aqui, naquele período lá do evento Americanas, baixou para 11,5%, né, mas nada tão substancial em termos de queda como a gente viu em outros fundos menores aí, e outros fundos que não trabalham com giro, com ganho de capital, como a Capitânia faz. Então é sempre bom, né, a gente saber que tem essa ferramenta que a gestora sabe usar e tem usado isso em prol de geração de resultado caixa e tem convertido isso em reserva para que nos momentos de entre safra, né, por assim dizer, a gente passe por isso de forma mais tranquila, sem afetar os cotistas, né? Então, bem bacana e muito interessante. Com relação ao resultado histórico, né, o fundo tem entregue, batido todos os indicadores, né? Então, aqui no comparativo, CDI, IMAB, pode colocar qualquer indicador aqui, IPCA, IPCA mais 6, pode colocar qualquer indicador aqui que não tem para esse fundo aí. O fundo tem sido muito consistente nessas entregas. Bom, aqui, requisito de ganho de capital por giro, né? Então, a barrinha azul escura. Perceba como o fundo se utiliza dessa ferramenta para fazer ganhos adicionais, né, aos ganhos de carrego, né? E aqui, como ele tem entregue isso aos cotistas, por alguns meses ele retém, ele faz reserva, por alguns outros ele distribui. Veja o caso de outubro, né? Outubro, como a geração dele tinha sido mais baixa, ele acabou distribuindo reservas. Aqui em novembro, ele está recarregando suas reservas novamente. Barrinha azul maior do que barrinha cinza. Então, perceba esse gráfico aqui, dá uma ideia da consistência do fundo nesse aspecto aí. A gente vê isso também na DRE, de forma melhor. A mesma coisa que a gente viu nesses gráficos, né? Então, basicamente, receitas do fundo, 9.823, bastante puxadas por ganho de capital, como vimos aqui, gerando um resultado caixa muito bom, equivalente a R$ 1,24 por cota, das quais ele distribuiu um, né? Então, o restante ficou caracterizado aí, basicamente, como reserva. Se a gente analisa desde o início do fundo, bastante coerente também esse requisito aí, né? Geração de resultado caixa bastante em linha, na verdade, com o nível de distribuição e com o contábil, né? Não tem uma grande disparidade nesse ponto aqui. Bom, relativo à carteira do fundo, né, para a gente passar o olho como é que está a evolução, nem coloquei a lista completa das debêntures aqui, porque esse fundo tem tanta debênture, né, pessoal, que assim, a gente até olha, é muita coisa mesmo. Mas aqui a gente tem uma visão setorial, né, dos ratings, principalmente. O fundo vem fazendo esses giros, então fica até difícil a gente pegar e acompanhar especificamente, né, como é que estão as mudanças, mas a gente percebe leves mudanças aqui no setorial, mas o predominante do fundo, veja, os maiores aqui, sempre na parte de geração e rodovias, né, são setembro, outubro, perceba, sem grandes modificações, continua bastante parecido aqui também nesse, né, geração, rodovias, telecom, na verdade, geração acabou crescendo um pouquinho mais com essas compras que ele fez, né, comparando geração com o mês anterior, veja, 20,3% para 25% devido a essas compras da Atom e a outra debênture aí que ele fez também na parte de geração. Então, geração, rodovias, telecom e saneamento são setores aí, na verdade, setores bastante seguros e ao quais o fundo tem maior exposição aqui. O fundo está com 3% de caixa e aqui tem uma visibilidade geral das debêntures deles, todas abaixo aí praticamente de 5% do patrimonial do fundo, né? A maior delas, 4,67%. Então, as demais aqui a gente vê bastante pulverizado, né? Isso dá uma segurança, né, em relativo à blindagem, né, contra quaisquer tipos de ocorrências, né, de surpresas em alguma debênture aí, o que é bastante difícil acontecer também, porque os ratings, como a gente vê aqui, são bastante interessantes também, né? Então, a maioria dos ratings, a média, a média desse fundo aqui. Aqui ele relata justamente as compras, né, as quais ele fez, e as vendas, na qual ele conseguiu gerar esse ganho de capital aqui da gente. Um fato interessante aqui, observando aqui no final também, a gente acabou de gravar um vídeo sobre o XP-IE, né? Desculpa, XP-ID, na qual a gente analisa justamente a Oxy
participações, é a empresa de biomassa que gera energia lá. Por coincidência, né, eu estava analisando a carteira de debêntures aqui, ele tem participações muito pequenas aqui, né, na Oxy, né, esses quatro, veja que no final, Oxy Bonfim, Rainha, Luz e Cantar. Então, basicamente, ele tem dívida também, mas participações muito minoritárias em relação ao total do fundo aqui. Esse ativo aqui é um ativo que a gente começou a acompanhar ele, na verdade, por ele fazer parte do XP-ID. Recomendo que assista um vídeo anterior, quem tem cotas do XP-ID, para a gente fazer um acompanhamento mais próximo relativo à Oxy, a geração de caixa, capacidade de geração de caixa, capacidade de EBITDA dela, EBITDA em relação ao projetado. O fato é que a Oxy, né, existia uma recomendação de EBITDA no projeto original dele de 50%, está gerando em torno de 32%, 33% no relatório de junho de 23. Vamos avaliar se isso está melhorando, né? É isso devido à disponibilidade dos ativos estar operando 3% abaixo do percentual e um maior consumo de biomassa lá nas turbinas, das caldeiras, né? Mas como a participação aqui bastante baixa, aqui também não tem muitas reflexos nesse fundo especificamente, é mais para o XP-ID, né, que cabe a nós o monitoramento mais próximo, a diligência maior nessa Oxy Participações, beleza? Nos demais das debêntures aqui, né, bastante tranquilo aqui, a gente não tem nada que surpreenda aqui nesse fundo aqui. E se tiver alguma coisa também, perceba que a pulverização tem um efeito de blindagem muito interessante para o cotista. Então, por hoje era isso, galera. Fico por aqui nesse vídeo aqui. Boa tarde a vocês todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.